boa noite. Bora conversar. Mais um momento muito especial que eu vou passar aqui dentro desse projeto que eu digo que é do meu coração. Eu vou receber aqui a cantora, a atriz, a pesquisadora, a jornalista, a professora Fabiana Cosa, que está lançando, está no forno, está chegando na semana que vem em todas as plataformas digitais o álbum Urucungo, que é uma homenagem ao cantor, compositor e escritor Ney Lopes, que está completando 80 anos. A Fabi vai contar a concepção desse show, tá certo? A escolha de repertório e, claro, que ela vai falar também um pouquinho da trajetória dela, da carreira dela. A Fabi, ela chegou na minha vida já tem bastante tempo, tá? Tem mais de 10 anos com certeza. Eu sempre gosto de compartilhar isso aqui com as pessoas que estão chegando, que estão aqui. Primeiro, porque aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, então todos sintam-se convidados a participar, a comentar, a fazer perguntas para a Fabi. Eu estou um pouquinho emocionado porque eu gosto muito, muito, muito da Fabi. A música na minha vida, ela é... Eu não sei como é que é para vocês, né? Mas tem música que você, quando canta, é o mesmo que você está fazendo uma oração, o mesmo que você está fazendo uma prece, né? Então tem todas essas conexões em que a Fabi, ela atinge na minha vida, e eu tenho certeza na vida de quem acompanha o trabalho dela. A Fabi, daqui a pouco ela vai entrar aí. A Fabi, ela venceu 2 edições do Prêmio da Música Brasileira, em 2012, como melhor cantora de samba, em 2018, como melhor álbum em língua estrangeira, pelo álbum Ai Amor. Ela está aqui, e aí eu preciso agora entrar. Eu já fiz a apresentação, eu preciso dizer, Fabi, eu estava aqui contando como é que eu conheci você. Eu estava zapeando, de novo, isso faz já um tempinho, tá? E parei, estava na TV Câmara. TV Câmara. E a Fabi estava cantando uma música, uma das músicas que eu acho linda. Eu tenho várias músicas da Fabi que eu gosto. Mas ela estava cantando Quando o Céu Clarear. E essa música estava num trecho, eu vou falar aqui, né? Não vou cantar, o que há, né? Mas eu vou ler um trecho dessa música, que é uma poesia ancestral. A Fabi, ela tem isso, né? Na escolha de repertório dela. E dizia assim, quando eu parei, mudei o canal e parei lá na TV Câmara. Na TV Câmara estava lá, quando o céu clarear, por cima do meu congado, Oxum vai descer com Xangô num cortejo dourado. Flor que à noite adormeceu, vai despertar, perfumar o rio, a fonte, a lagoa e a beira do mar. Ogum, Oxum vai se banhar nos braços de Xangô quando o céu clarear. Quando eu escutei essa poesia, eu falei assim, não, eu preciso saber mais. Fui na rede social, no Twitter, falei com ela prontamente, ela me respondeu. Pouco tempo depois, a Fabi lançou uma justa e merecida homenagem para Clara Nunes, o Canto Sagrado. E eu posso dizer aqui que foi a mais bonita homenagem que eu já vi para Clara, porque a Fabi, ela é uma intérprete, né? E aí, ela pega, por exemplo, uma música como fez muito sucesso na voz da Clara, O Mar Serenou, e traz a interpretação dela magistral, única. Eu já falei isso para a Fabi, eu me emociono muito com a Fabi. Mas a Fabi também é da roda de samba, né? Eu já tive a oportunidade de acompanhá-la, de assisti-la, né, cantando, e ela, no nosso querido Trapiche Gamboa, em que ali também tem toda essa ancestralidade que traz e que a gente que gosta do samba e que valoriza esse ritmo tem. Eu vou colocar a Fabi para dividir tela comigo, reforçar aqui que não é uma entrevista, é um bate-papo, então fiquem todos à vontade para conversar, para comentar, fazer pergunta. Eu vou começar falando sobre o álbum Urucungo, como eu falei agora no início, mas a gente tem muito que conversar aqui, tá? Deixa eu botar aqui a Fabi para dividir tela comigo. Eu tô vendo que tem uma galera já aqui comigo, muitíssimo. Fabi chegou. Cheguei
aqui e eu preciso inverter, né? Peraí. Isso, Fabi, pronto. Agora, inverti. Fabi, Querido, um beijo enorme para você que está aí no Rio, né? você sabe do carinho que eu tenho por você. Muito obrigado. Eu não sei se você Imagina. viu lá no início, eu contando como é que você chegou na minha vida, né? Eu estava mudando de canal, eu não sei nem se eu já te contei isso. E quando eu vi você cantando, eu falei assim, peraí, eu preciso saber mais. E aí, você sabe que eu não te larguei mais, Não, né? não nos largamos, né? E eu fico sempre muito quando eu vou ao Rio de Janeiro, que não é, infelizmente eu não vou sempre, né? Eu vou raramente. Eu fico sempre na expectativa de que você estará. E, né, e assim, sempre que é possível a gente conversa um pouco antes, né? Você me conta se vai conseguir ir ao show ou não. Mas para mim é uma alegria estar aqui conversando com você, Fábio. E eu É já um posso prazer. dizer que eu já dei uma olhadinha na sua agenda. Acho que em dezembro a gente vai estar junto. Oba! Dezembro eu vou estar aí no Rio, né? Eu chego aí dia 2, vou fazer o projeto do Trem do Samba, do Marquinhos de Oswaldo Cruz, uma turma da Pesadíssima. Eu canto no palco lá em Madureira. Eu quero, eu tô precisando, eu já te falei que você tem um abraço, que é um dos melhores abraços que eu já recebi na minha vida. Um abraço de ursa, né, Fábio? É de axé, minha amiga, é de axé. Axé. Bom, bora conversar, Fabi. Deixa eu só perguntar aqui, tá todo mundo escutando bem? Tá vendo a Fabi direitinho? O áudio tá legal? Confirma aí pra gente, porque eu tenho enfrentado uns probleminhas com essa plataforma, Fabi. Tá. Mas bora falar de Urucum. Como é que aconteceu? Como é que... Eu acho assim tão bacana, Fabi. Eu quero que depois a gente vai falar sobre isso. Quando você pensa em fazer uma homenagem, né? A de Clara Nunes, acho que merece um capítulo à parte também. Mas eu queria que Uhum. você contasse como é que foi do Ney Lopes. Há pouco tempo você teve com ele. Eu tive com o Ney agora há pouco tempo, porque a gente também estava produzindo o material de divulgação, né, do álbum. Eu vou poder falar algumas coisas, outras eu vou deixar meio que surpresa, porque o álbum está chegando, né, agora dia 10 de novembro. Foi, foi uma gratíssima surpresa, como alguns dos trabalhos que eu venho fazendo têm sido na minha vida, né, Fábio? Porque no fundo tem acontecido aquela coisa, eu planejo, só que aí eu sou de repente atravessada por uma outra coisa e eu acabo tendo, graças a Deus, tendo escuta para esses atravessamentos maravilhosos que me acontecem, né? Eu digo isso porque, como você citou a Clara, o álbum da Clara eu não tinha planejado. Eu tinha acabado de ganhar o prêmio da música e, teoricamente, a gente ia continuar trabalhando o álbum que ganhou, né, que foi indicado, onde eu fui indicada para aquela categoria. Mas, no caso da Clara Nunes, eu vou chegar no Ney, mas no caso da Clara, eu tive, na verdade, uma intuição, né? Isso aconteceu e depois eu acho que eu fui entender, Fábio, que tinha um motivo que não era só musical, mas que era um motivo assistencial, se assim posso dizer, porque eu acabei ficando uma pessoa que criou uma certa amizade com a irmã mais velha da Clara, que criou a Clara, a dona Mariquita, e ela cuidava da creche, que sempre foi o sonho da Clara Nunes, né? Quer dizer, o sonho da Clara era poder ter um filho, coisa que ela não pôde realizar. E então, poucos meses antes da Clara vir a fazer a cirurgia e posteriormente falecer, ela comentou no último Natal com a dona Mariquita que desejava ter poder ajudar crianças, né, sobretudo de mães e pais, é, em situação de vulnerabilidade e que ela queria montar uma creche e tudo mais. Então, a dona Mariquita, quando eu conheci, isso foi 2012, ela já cuidava dessa creche, né? Ela tinha essa creche
que era já tinha uma subvenção do governo, né? E também elas faziam muitos tapetes, elas faziam tapetes, bolsas com tecidos de fabricantes que elas ganhavam os retalhos. Tanto é que, né, o cenário que a gente fez da Clara foram elas que fizeram aqueles tapetes lindos e tudo mais, né? Bom, dito isso, então o projeto da Clara foi meio que um atravessamento, né? Foi quase que um chamamento mesmo espiritual, e que depois eu tive a confirmação no candomblé, era isso mesmo. A gente foi entender, eu dei uma parte do dinheiro que foi arrecadado no show de gravação do DVD, eu dei o dinheiro inteiro, não foi uma parte, eu dei todo o dinheiro para a creche. Fabi, e o mais interessante, né? Eu sei dessa história, É, né? Você teve a resposta no final. Você entendeu direitinho. isso. No primeiro momento você não conseguiu. Mas o que quer dizer, né? Lá no final você fez isso, que eu acho que foi o mais bacana de tudo, da realização desse. Isso é interessante essa observação que você faz, Fábio, porque de fato eu me perguntei muito, mas por que é que eu vou fazer um trabalho em homenagem sobre a Clara agora, que é uma artista que, obviamente, eu acho que como acho que a maior parte das cantoras que tem o samba, é, não só como matriz, mas que desejam, né, é, ter um repertório de samba, obrigatoriamente tem que passar pela Clara Nunes, não tem, é rezar a cartilha mesmo, né, tem que fazer a lição de casa. Mas eu tive essa situação, essa intuição e esse chamado, e que foi, na verdade, para poder ajudar a creche, né? Então, isso me deu muita alegria. Lá no final, como você falou, lá no final, DVD pronto, tudo pronto, a gente, como conseguiu um patrocínio a partir da lei de incentivo de São Paulo, eu falei, esse dinheiro aqui desse espetáculo, eu não preciso pegar para mim, eu já recebi como cantora, os músicos já receberam, e eu peguei e mandei tudo para lá. E aí, eu não sei se eu te contei, foi muito lindo quando a dona Mariquita ligou para a Nenê, minha produtora, e falou: Ô Nenê, eu não quis incomodar a Fabi, não, a Fabi deve estar fazendo um monte de coisa, mas agradece demais ela pelo dinheiro que ela mandou, porque duplicou. Aí a Nenê não entendeu e falou: Olha, mas dona Mariquita, será que a senhora está com o valor direitinho? A Fabiana passou para a senhora e tudo. Ela falou: Não, eu sei, falou o valor, né? Ela falou: Não, é que a gente tinha uma dívida, minha filha, que a gente não conseguia sanar. E aí, com esse dinheiro que a Fabiana depositou, eu peguei o dinheiro todinho e fui lá e perdoaram metade da dívida. E é assim, eles quitaram a dívida, né? A creche quitou a dívida. E esse dinheiro pôde ser utilizado para ajudar os meninos, as crianças lá, enfim, comprar os mantimentos, né? Bom, depois disso, eu continuei podendo ajudar a creche através de amigos meus de Belo Horizonte, que também se sensibilizaram com a história, e a gente ia. Eu pegava carro de amiga minha, Maria Carol, de Belo Horizonte, com o carro cheio de coisa. Uma vez por ano a gente ia para lá, né? Bom, chegando no Ney Lopes. O Ney é um artista que eu acompanho há muitos anos, né, como a maioria de nós. Eu gravo o Ney desde o meu segundo álbum, né, praticamente todos os álbuns, praticamente, porque aí eu tive o Bola de Neve, uma coisa, mas praticamente todos os álbuns eu tinha pelo menos uma canção do Ney. O do Santos tem uma canção do Ney, né? Enfim. E aí o que que aconteceu? Estava eu ano passado muito tranquila na minha casa e eis que o Marcos, produtor do Ney Lopes, me liga. Fabi, eu tô aqui na casa do Ney, eu tô do lado do Ney, e eu tô separando, organizando o acervo musical dele. E eu tô ouvindo umas canções que, assim, não tem a menor condição de você não gravar isso. Você precisa escutar essas músicas, Fabiana, porque
é o que eu estou chamando de baú do Ney, o Marcos me contando. Porque é uma beleza, tem coisas inéditas com pessoas que você não imagina e tal. E começou a falar. E aí eu falei assim, pois, pois é, Marcos, como é que eu faço isso, tal, né? Porque eu não estava pensando em gravar um disco agora. A gente acabou de sair de pandemia, eu ainda estou pagando dos Santos, aquela coisa toda, né, Fábio, que a gente já sabe, né? Artista independente e que banca o seu próprio trabalho, né? Sempre assim. E de fato a gente estava começando a trabalhar, né, o ano passado, então não tinha, eu nem imaginava, eu falei assim, eu não tenho condição de sair de um disco que eu acabei de bancar e que estou bancando e entrar numa outra, um outro desafio desse. Aí o Marcos falou assim, Fabiana, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar uma só, uma, e aí você escuta. Daí se você quiser ouvir, porque o Ney está falando aqui para mim que adoraria que você gravasse essas canções. Aí, quando o Ney fala assim, né? Aí você já fica assim, poxa, já fui chamada, né? Já fui. Tem uma coisa muito especial que está acontecendo aqui. O Ney Lopes falar que quer me. Né? Bom, aí o que é que o Marcos manda, já também conhecendo o meu trabalho, né? Ele manda Dia de Glória, que saiu agora como single, né? Até não sei se as pessoas que estão vendo a gente aqui, se as pessoas sabem que já saiu a primeira faixa, que é a abertura do álbum, a gente lançou há pouco mais de 15 dias. Então já está disponível, dá para ouvir. A dona Alessi Brandão, né, Fabi? Então, isso é uma história posterior. Ah, tá. Aí, o que, que aconteceu? Quando eu ouvi a música, e eu era amiga do Wilson Moreira também, cantei com o Moreira, a gente tinha uma relação muito carinhosa, de eu ter ido comer na casa dele, aquelas coisas. Eu falei assim, liguei pro Marcos, falei assim, Marcos, manda o repertório que vocês querem que eu ouça, eu vou fazer esse disco. Eu não sei como, mas eu vou fazer esse disco. Aí eu comecei a ouvir as canções, comecei a ficar profundamente emocionada e ter a consciência, como eu já imaginava, que tinha uma pérola nas mãos. Quer dizer, algumas pérolas, né? Eu ouvi quase 40 canções inéditas do Ney. E aí eu falei assim, bom, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho ideia. Eu fui ouvindo as canções, separando. Imediatamente veio na minha cabeça convidar o Henrique Araújo, cavaquinista e bandolinista que me acompanha há muitos anos aqui em São Paulo, e o Douglas Alonso, que você também conhece, percussionista excepcional, meu querido amigo, dois queridos amigos, meus irmãos, que me acompanham em praticamente tudo que eu já fiz, né? Eles gravam, eles estão nos projetos, enfim, a gente viaja para o exterior. Eu falei, eu vou convidá-los para virem aqui em casa escutar. E vou dizer, olha, eu vou fazer, não sei como, mas eu preciso de vocês para fazer. E aí, quando eles vieram, e aí veio a Nenê, né, minha produtora e tal, bom, todo mundo, sim, é isso aí, né? Vamos lá. Meio que missão, né? Então vamos fazer esse álbum do Ney Lopes. Aí eu tive a ideia de recorrer novamente e de ir lá bater nessa que sempre me recebeu de braços abertos, que é a Biscoito Fino, desde o meu primeiro trabalho na Biscoito. E depois o segundo, que foi Dona Ivone Lara, coisa que eu nunca falei, quer dizer, acho que falei poucas vezes, Fábio, talvez para você no particular, mas acho importante também dizer isso aqui. A Biscoito Fino me abraçou num momento de muita dificuldade particular, de muitas dúvidas, quando eles me convidam para fazer um disco em homenagem a Dona Ivone Lara, né? Depois de toda uma história, né? Toda aquela situação bastante difícil, né? Que eu enfrentei. E isso eu não esqueço, porque nessas horas a gente valoriza ainda mais os amigos e esses gestos. Então a Cátia Almeida falou, liga para a Fabi, fala para a Fabi que ela tem um disco aqui se ela quiser, né?
Isso foi a Cátia Almeida, o Jorge, diretor comercial. Então, eu fui recebida dessa forma, fazendo o meu segundo trabalho, né, que foi Dona Ivone. Primeiro foi o Bola de Neve, que a gente ganhou o prêmio. O Pepe Cisneros e eu. Aí a gente fez Dona Ivone, e aí, na hora que eu falei, olha, eu tô com um álbum de inéditas do Ney Lopes, ninguém titubeou, todo mundo falou, ó, vamos nessa, vamos nessa. E aí a gente começou esse processo de escolha de repertório, e foi bonito quando eu consegui, porque eu sou muito. Eu sempre digo o seguinte, Fábio, como eu sou a pessoa que vai defender as canções, sou eu que vou cantar, sou eu que vou verbalizar o que está escrito, então eu preciso ter muita certeza daquilo que eu escolhi. Então sou eu quem escolho o repertório. Eu não abro mão de escolher repertório de forma alguma. Eu até escuto, obviamente, os músicos, o diretor musical, o produtor, é sempre uma conversa. Mas eu sou uma intérprete que, de fato, eu preciso me envolver muito com aquilo que eu vou defender, porque eu acho que é uma defesa, né? É uma defesa de um pensamento, né? Você sabe, Fábio, que você tem, e eu falei isso no início, você deixa uma assinatura. A gente sabe que você pegou, por exemplo, quando você canta o Mar Serenô, foi uma música que fez muito sucesso na voz da Clara, a sua interpretação é uma coisa tão linda. É como se fosse você cantando e deixando a sua assinatura, sabe? É lindo de ver. Quando você pega o álbum, tem vídeo, gente, vai olhar, que vocês vão ver o que eu estou dizendo. E vão dizer assim, a Fábio tem razão. Isso é lindo, eu acho que vem muito desse seu sentimento na hora que você pega essa canção e diz assim, peraí, eu vou levar ela dessa forma. É, 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 é bom também quando os interlocutores ou as pessoas que assistem a gente têm essa percepção. Porque no caso da Clara, era muito difícil, e é muito difícil para qualquer intérprete que deseje fazer uma homenagem a ela, você se descolar do ícone que a Clara Nunes é. Em muitos aspectos. No aspecto musical, na forma de cantar, né? Porque ela tem uma assinatura absolutamente singular, na sua forma de vestir, na sua forma, na sua corporalidade, nos seus gestos, né? Então, tudo o que eu não queria quando eu fiz o trabalho da Clara era que as pessoas olhassem e falassem assim: nossa, a Fabiana Cosa está copiando, tentando copiar a Clara Nunes. Porque não é possível. E porque você vira uma caricatura muito rasteira do que era aquela potência, né? Fábio, eu vou falar aqui, aí você me corrige se eu estiver falando alguma bobagem. Seria um caminho mais fácil se você fosse por esse lugar? Eu acho que é mais fácil. Eu só não conseguiria sustentar. Eu não sustento me vestir de renda e colocar os enfeites parecidos com que a Clara usava, porque eu não sou a Clara, porque eu entendo que aquele caminho que a Clara percorreu era absolutamente singular. Agora, nós temos proximidades? Temos. Eu também sou uma mulher de terreiro, eu também sou uma mulher preta, eu também sou uma mulher que tem os tambores aí como instrumentos da minha formação. A Clara não teve isso, né? A gente pode lembrar que a Clara cantava bolero, né, no começo de carreira, fazia samba canção, era uma outra coisa. Então, quer dizer, o que me interessava naquele projeto era de que forma que a Fabiana Cosa, que as pessoas já vinham acompanhando, porque eu já tinha uma trajetória anterior, né? Como é jogar um olhar pessoal, né? Uma opinião, ter uma opinião sobre o trabalho da Clara, que, na verdade,
acaba virando, é uma homenagem à Clara, mas é uma homenagem também aos compositores que ela interpretou. Então, aí, o meu trabalho foi de entender que aspecto da Clara Nunes eu vou recortar. Então, se tinha uma coisa que essa mulher fez com uma magnitude, com uma beleza, com uma elegância, com aquele canto potente, era reverenciar as muitas brasilidades que nós temos nesse país. Então, esse foi o caminho que eu escolhi. Eu falei, bom, então a gente vai ter o Brasil dentro de uma ideia de sagrado, onde eu vou para essas religiões de matriz afro-brasileiras, mas eu também vou para o Nordeste, mas eu também vou para o. Sabe? Então a gente foi fazendo esse caminho. Essa direção é da Olivia Araújo, atriz, Ela já e teve, do. ela já teve aqui. Ah, Agora que legal! É da Olivia, minha amiga. Então, a Olivia dirigiu e teve também o JC Viola, né, coreógrafo. Então, a gente fez dessa forma. O trabalho do Ney é diferente. Por quê? Porque é tudo inédito. Então, como as canções são inéditas, vamos dizer, eu estou dando voz pela primeira vez mesmo, né? Então, eu acho que vai ser uma novidade para todo mundo, né? Agora, é de uma beleza você ver um compositor com esses anos de trabalho, de dedicação, não só na música, mas na literatura, né? Nas artes, na filosofia, a gente pode pensar, né? Porque o Ney Lopes é um grande filósofo, né? Do nosso tempo, das negritudes, na diáspora negra. Então, é muito bonito você ver como o Ney tem uma, uma desenvoltura, um talento que fez com que ele estabelecesse parcerias com gente como o Ginga, como a Fátima Guedes, o Wilson Moreira. Então, o disco é também, eu acho que talvez seja uma surpresa, vai ser um pouco, talvez para algumas pessoas, um pouco surpreendente ver, escutar essas muitas facetas, essa pluralidade que o Ney Lopes traz na sua obra, né? Fabio, esse Urucungo, esse vai ser um show, você vai rodar ele aí pelo Brasil. A gente espera que sim, né? A gente está. Assim, tem três capitais que geralmente eu consigo ir, três ou quatro, né? Mas é claro que a gente vai depender também de conseguir colocar isso em lei e tudo mais. Porque, do contrário, sempre vou eu, né? Assim, com aquela coisa muito desbravadora, mas que também é muito cansativo, porque é um gasto, né? A gente tem um investimento muito grande, sobretudo quando precisa se deslocar, né? De cidade, porque aí eu viajo junto com pelo menos mais 5 pessoas, né? E essa banda, esse lançamento do Urucungo, para quem não sabe, é uma palavra em quimbundo, do quimbundo, né, que é uma língua do tronco etnolinguístico banto, significa birimbau. E, acompanhando a tradição dos meus discos anteriores, quem deu o nome do álbum foi o grande escritor, meu amigo, irmão, Marcelino Freire. Eu sou muito ruim de título, né? Eu costumo dizer que eu sou péssima de título. Então, Marcelino ouviu o disco e falou, Fabiana, é urucum. E ele também não sabia o que significava, né? E eu entendi, Fábio, que urucungo é tão... A palavra tem uma sonoridade diferente para nós, mas talvez o significado é muito interessante, porque, de certa forma, o berimbau é um instrumento de chamado, de chamamento também, de anunciação. Então, esse disco eu acho que anuncia
a obra, uma parte da obra do Ney Lopes e parceiros que a gente não tem tanto costume de ouvi-lo, né, junto, mas também é um chamamento para a obra desse senhor, jovem senhor, porque ele é muito jovial, que recentemente fez 80 anos, o ano passado, e que é um dos maiores. Eu não gosto dessa palavra herói, porque eu acho que lembra muitas coisas dos Estados Unidos, as pessoas atrelam muito isso, mas no sentido de ser uma pessoa que ilumina o caminho da gente dentro da cultura do Brasil, da cultura negra brasileira, né? Uma pessoa que tem mais de 42 publicações, 42 livros, quer dizer, precisa, precisa da nossa escuta atenta, né, delicada, dedicada. A gente está falando do Brasil, das coisas do Brasil, né? E, Fabi, quando você falou a gente está falando aqui do álbum novo, mas a gente não tem como passar, você citou a homenagem, justa também a homenagem à dona Ivone Lara, e que tem também, durante toda a vida dela, essa dedicação, né? Eu lembro dela já sentadinha, mas cantando. Enquanto ela teve, ela cantou. Então, assim, e você fez também uma homenagem lindíssima. Como é que você vai? São essas fontes que você vai bebendo e compõe a Fabiana? É isso, Fabiana? É isso e é também um tanto de outras coisas, Baeta, porque às vezes as pessoas, o público pode achar que pelo fato de eu ter sempre defendido, né, o samba, sempre falei do samba com muita paixão, muito respeito, enfim, que a gente canta, eu vou usar a palavra que geralmente as pessoas falam também, e que eu já usei muito, assim, não, a gente só canta samba. Hoje eu penso muito diferente, porque se eu, entre aspas, me dedicasse até o resto da minha vida, que eu acho que é o que eu vou fazer, a cantar samba, talvez eu nunca conseguisse envelhecer, porque o samba é de uma complexidade e de uma amplitude, no sentido de você ter muitos desdobramentos. Quando a gente fala samba, a gente pode também usar isso como um grande pensamento, né? Pensamento no sentido de ser um modo de existir no mundo, de se comunicar, de ser, de estar com as pessoas, de orientar o seu pensamento e as suas escolhas, né? Então eu acho que o samba hoje para mim, isso eu aprendi com o Ney também, né? Com outros sambistas, com o Wilson Moreira, com a Dona Ivone, enfim, com tanta gente, mas ouvindo o Geraldo Filme, é uma forma de você ser, é uma forma de você dizer do seu tempo, de você anunciar coisas, né? De você sonhar. Agora, eu sou uma pessoa muito irrequieta, muito curiosa e que me desafio assim constantemente, né? Não é à toa que eu me meto a fazer um monte de coisa, né? Fiz mestrado, agora estou no doutorado, enfim. Fala. Você já me deu o gancho, maravilha, você já me deu o gancho. É exatamente daí que veio, então, essas oficinas que você tem feito e viajado com ela, ou viajado com essas oficinas para Essas voz. oficinas de voz, elas são, de certa forma, Fábio, uma. Como é que eu vou explicar? É o meu pensamento e as coisas que eu aprendi com tantos professores que eu tive. Quem me conhece sabe como eu gosto de ter professor, né? Eu gosto de ser professora, mas eu gosto muito de ter professor. Então, eu vivo arranjando professor por aí. Eu estudei com muitos professores de canto, né? Inclusive no Rio de Janeiro, eu sempre falo que eu adoro ele. Estudei com o Felipe Abreu, sempre que tive oportunidade, estudei, e sempre quando tenho, faço aulas com o Felipe. Mas também estudei com a Linda Wise, na França, no Chile, trouxe ela para o Brasil, como estudei com Mauro de Salazar, Tuca Fernandes, enfim, muita gente. O que acontece
é que eu também fui entendendo uma forma que eu fui desenvolvendo a partir da minha experiência cênica. Porque a minha experiência no palco, ela é também gregária. Ela é quase como eu fui eu fui transitando por muitos lugares, né, Baeta? Eu fiz dança, eu fiz teatro, eu fiz musical, eu participei de big band, eu participei de coro evangélico, eu cantei negro spiritual, eu cantei jazz da década de 50, 40, eu cantei samba de roda, eu cantei jongo, eu fiz maracatu, enfim. Então, quer dizer, quando eu comecei a me interessar a trabalhar com cantores, eu seguia o rito mais clássico das aulas de voz, né? Das aulas de canto, como a gente fala, que era eu usar o piano e ouvir o cantor e fazer muitos exercícios de vocaliza e tal. Só que eu fui desenvolvendo o meu trabalho como cantora sempre a partir da minha corporeidade, porque era isso que eu conseguia entender. Eu fui entender nota longa depois que eu passei pelo Jorge Balbins, que me ensinou a técnica do Klaus Viana, né? Eu fui aprender a sustentar uma nota e manter isso, mesmo depois de cortar a nota, manter essa sensação de que a coisa está no ar, pela dança. Foi a dança que me deu isso. Você tem uma coisa também, Fabi, que eu acho muito. Você sempre fala isso, né? Que tem artistas que você vê que não gosta, entende e tal, mas não gosta. Você gosta de ser dirigida. Adoro. Né? Isso eu acho bacana, né? Você citou a Olivia, tem o Elias também, O o Elias Elias Andreato. Andreato, o próprio Marcelino Freire já me dirigiu, mas o Yakov Hillel, que já faleceu, me dirigiu, o Jorge Balbim já me dirigiu, o Irineu Nogueira, quer dizer, eu gosto de ser dirigida, o JC Viola, porque eu aprendo. É muito interessante o olhar do diretor com a gente, né? Porque a gente não enxerga, às vezes, o que uma pessoa muito experiente de teatro, que é o caso, por exemplo, do Elias Andreato, para falar dele, que tem recentemente feito trabalhos, né? A gente tem trabalhado juntos. Às vezes a gente como intérprete, né? Ou como sujeito que vai fazer o espetáculo, às vezes a gente quer desenhar demais o pavão e nem percebeu que está tentando desenhar demais. Aí vem o diretor e fala assim: Fabiana, não precisa desse braço. Fabiana, você não precisa nada. Olha. E como eu tive que trabalhar o olhar, Baeta? Como eu trabalhei o olhar? Eu trabalhei o olhar e trabalhei o olhar sem ver, que é uma outra coisa também. Eu trabalho muito com os meus alunos, às vezes, com eles com vendas, porque o olhar é muito, às vezes, é demasiadamente impositivo, e a gente deixa tudo muito concentrado, né? Às vezes a gente esquece que a gente tem outros sentidos e que talvez o mais amplo, o mais misterioso, mas que traz uma série de informações para a gente, seja a escuta da pele. Porque é a pele que escuta. Quando a gente fala assim, nossa, estou toda arrepiada ouvindo essa cantora, nossa, senti um perfume que eu não sentia há tanto tempo. O que é isso, né? Esses sentidos também precisam ser explorados. E eu ganhei isso com o teatro. Eu ganhei isso na dança. Porque os meus professores me ensinavam que eu precisava ir além do que eu podia ver. Eu precisava imaginar. E das minhas professoras de voz, a que mais me deu essa possibilidade, essa janela do imaginar,
foi a Linda Wise, que é essa professora espetacular de performance, teatro, canto, que vive na França, ela é sul-africana, mas ela vive na França e foi tema, inclusive, do meu mestrado, né? Essa forma com que você passeia pelo palco e fascina a gente, você tocou num ponto que é verdade, né? Você está cantando determinada música e quem está ali assistindo diz assim, ela está cantando, isso é comigo. É comigo. Por mais que tenha aquela plateia, ele não é comigo. Comigo acontece isso quando eu vejo você trazendo a sua interpretação e a sua emoção e fala diretamente com a gente. É todo esse trabalho, todo esse conjunto, né, Fabi, que você vem trabalhando ao longo da sua carreira e é o que você também passa para essa turma, porque você é só para cantores, Fabi? Não, isso que é muito interessante. Eu na pandemia, como todos nós tivemos que nos inventar, reinventar. O que que aconteceu? Eu criei uma turma chamada Canto é Reza. Porque se tem uma coisa que eu fiz muito na pandemia foi rezar. E rezar sozinho é bom, mas rezar com mais gente é melhor. Como cantar, sambar tem um dos sinônimos de sambar, numa das línguas banto, é rezar. E como eu acredito que cantar é uma maneira de rezar também, eu, eu fui criando uma coisa chamada Canto é Reza, que foi lindo, foi um processo super bonito de trabalho online, com muitas pessoas que nunca tinham cantado. Quando eu vou fazer a oficina que se chama Voz Tambor, Escuta e Imaginação, aí geralmente eu tenho cantores profissionais, porque chamo de profissionais porque vivem, né, sobrevivem de cantar, né? E também cantores que não são profissionais, são cantores, mas têm outras atividades também. Então, não estão necessariamente numa prática cotidiana do canto. Então, eu dou aula, na verdade, para quem quer entrar em contato com essa sua voz profunda. A sua voz, não é a voz da cantora que você adora e que a gente cresce imitando. Uma vez eu falei isso para ela, que eu sou muito fã, obviamente. Eu falei isso para a Marrom, falei para a Alcione, falei, Alcione, eu aprendi a cantar samba graças a você. Ela falou, Fabiana, eu falei, não, porque eu imitava você com 10 anos de idade. Eu imitava a Alcione, mesmo. Então, e não tenho a menor vergonha de dizer isso, porque esse, inclusive, agora já como uma figura que está dentro da academia, na literatura de canto popular, a gente sabe que o procedimento, né, mundial para a gente aprender a cantar é copiando. A gente aprende copiando. A gente aprende a copiar, andar, né, o pai da gente, a mãe, aprende como é que pega no copo, olhando, observando. A gente vai copiando. Depois, obviamente, você vai criando ou vai explorando outras técnicas, outras possibilidades e vai criando as suas ferramentas para criar a sua assinatura, né? Isso acontece também, é um caminho natural. Mas, então, eu tenho feito essas oficinas, o Voz Tambor é muito bonito, Baeta, esse aí quando eu entro para trabalhar com uma turma, geralmente eu não conheço as pessoas, o que acontece é muito especial, muito especial. Fabi, a gente está chegando já, viu que a hora passa Eu não rapidinho, mas é sinal acredito, que horas são? Peraí. de 15, falta 15 minutinhos. Ave Maria. Mas vem cá, eu não sei, você não falou da dona Descia, como é que ela Ah, chegou? peraí, vou falar. Então, Vamos voltar. aí, vamos voltar. Esse trabalho, esse trabalho novo do Ney, ele tem alguns convidados, né? E para cantar assim, quando o esplendor da gente não for somente ilusão, quando no fim da avenida
Não, houve mais barracão. Quer dizer, essa avenida aí como uma metáfora da vida cotidiana, né? Eu falei, que voz tem autoridade para dizer essas palavras, né? Que voz é essa que eu ouvi, ou das pessoas que eu conheço? Aí eu falei, Alessi, pela sua trajetória, pela sua integridade, pela, pela sua militância de caráter humanista e também a sua militância enquanto uma sambista, uma mulher negra. Então, eu, eu tenho uma coisa com a Alessi que é assim, a Alessi é filha de uma senhora que trabalhou em escola pública, a mãe dela era merendeira. E eu também sou filha de uma pessoa que é ligada à educação. Minha mãe foi professora. E a Alessi sempre, desde que eu me conheço, né, por gente, escutando a Alessi sempre teve um discurso de defesa da educação. E se tem uma coisa, Baeta, que para mim é a condição mais elementar para que a gente possa ter um dia um país chamado Brasil com uma certa civilidade, é pela via da educação. Eu não consigo entender outra. A via da educação, que é, tal qual diria o nosso queridíssimo Danilo Miranda, que fez a sua passagem ontem à noite, o diretor do SESC de São Paulo, a educação que é uma irmã siamesa, como ele disse uma vez, da cultura, né? Então, eu tenho essa proximidade, esse respeito, eu adoro ouvir, bom, fora ser eleitora da Alessi, isso é uma outra parte, eu sou eleitora da Alessi Brandão desde que ela decidiu, desde o seu segundo mandato. Então, eu falei, essa canção já é muito forte, a letra já é muito forte, a proposta, o que o Ney escreveu e tudo mais. Agora, isso na voz da Alessi vira um testemunho, vira um sonho, uma indicação da direção da luta que a gente precisa continuar, né? É um erguer a bandeira. Então eu convidei a Alessi por isso. Tanto é que você pode perceber, eu canto menos que a Alessi na faixa. Eu fiz questão. Eu falei para o Henrique, Henrique, pode tirar minha voz. Deixa a Alessi falar isso. É mais importante. Eu preciso ouvir isso da Alessi. Então foi isso. Eu canto o início, né? Quando ela entra, depois entra um coro, que eu também participo do coro, e depois ela segue cantando. Eu não volto mais cantando como solista. E eu acho importante isso. É importante a gente saber, Fábio, num momento muito triste do mundo, onde todas as pessoas falam querendo ter razão, a hora da gente se retirar, a hora da gente calar. E isso também cabe para uma intérprete. Não tem a ver porque o disco é da Fabiana Costa. O disco não é meu. O disco é de quem ouve o disco. Eu, eu, eu tenho os sinais, eu escuto os sinais, como fala o Alceu Valença na canção, né? Eu já escuto os teus sinais e eu vou lá e faço, porque isso é a maneira de eu existir no mundo. Eu escolhi ser cantora, eu pude escolher ser cantora, tem isso, né? O meu pai não pôde escolher ser cantor, era o grande sonho da vida dele, ele não teve essa escolha, ele não pôde fazer essa escolha, mas ele me deu condição. Então, eu tenho muita responsabilidade, eu não posso fazer qualquer coisa, eu já não tenho nem idade, mas eu, como sou muito, sempre fui muito responsável, né, desde pequenininha, então, hoje, então, diante de tudo que a gente vê, Baeta, as palavras de guerra, as palavras de ódio,
Eu não posso. Eu tenho que ser amorosa, eu preciso levar esperança para as pessoas, mesmo na minha desesperança. Porque eu também não tenho tanta esperança assim. Muitas vezes eu fico profundamente abalada, né? E dizem que a gente, que é artista, tem uma sensibilidade diferente. O que acontece é que a gente trabalha o tempo todo com esses estímulos que mexem com a nossa sensibilidade. E é por isso que eu insisto que as pessoas cantem. É por isso que eu sou uma pessoa que valoriza qualquer cantar, mesmo que essa pessoa não consiga fazer uma frase do ponto de vista melódico, do ponto de vista de uma partitura, seguindo todas as notas indicadas. Não me interessa, mas me interessa que todo sujeito, todo ser humano tem algo bom a dizer, tem algo importante que precisa ser dito, né? E o canto é um veículo que isso pode acontecer. Então, eu acho que nesse disco, meu amado amigo, você sabe que isso eu estou falando para você e para a turma que está aqui, porque eu não tinha nem elaborado isso. Mas eu acho mesmo, quem tinha que ter cantado essa música mais era a Alessi, né? Uma senhora que está com 79 anos, que enfrentou muitas barras para poder chegar hoje a ter uma vida com dignidade, né? A despeito de tudo que ela tem que ouvir, inclusive dentro da Lespe, e ser desrespeitada na sua condição de uma senhora, mulher, preta, né? Então, é importante que a gente tenha consciência, né? E escuta, porque ter consciência não é algo apartado de ter ciência. O que é ter ciência de uma coisa? É você ter um certo saber incorporado, ou seja, aquilo que se incorpora, como vai dizer o Muniz Sodré, que você bota no corpo, que você se sensibiliza a partir disso que está no seu corpo, né? A gente precisa se sensibilizar. A gente precisa continuar se emocionando. Se algum dia, eu espero que esse dia nunca chegue, Baeta, mas se algum dia eu deixar de me emocionar, eu não quero cantar mais. Possivelmente eu não vou estar mais cantando. É muito possível. Fabi, você. Nossa, quanta coisa bonita, importante você falou aqui, forte, hein, Fabi? É bom conversar com você, Baeta. Você citou o Danilo, né, o senhor Danilo, e desde ontem as homenagens, as falas sobre ele, e quando você pensa no SESC, na rede SESC, ele realmente fez essa transformação e serviu de exemplo para as outras, dos outros estados, né, Fabi? Com a preocupação de levar música, de levar cultura, esporte, e de uma forma acessível para todos, Para né? todos. Quando a gente está, você citou aí como é difícil colocar um show né, para a rua, para viajar, para levar para o público. Como é que você está vendo as políticas aí das leis de incentivo, Fabi? Depois, não vamos nem citar o que passamos, não, tá? Vamos deixar isso Sim, para sim, lá. sim. Vamos Não, isso eu falar. nem falo também, porque eu acho que a gente precisa falar palavras boas, né? Então, nomes, seja de pessoas ou de situações ruins, a gente não fala. O que eu vejo é que, primeiro, a Margarete Menezes, a nossa atual ministra, mas a nossa querida artista, porque a gente não pode esquecer, a gente está falando de uma pessoa que já fez e continua fazendo uma contribuição ímpar para a cultura do Brasil. Só o que a Margarete já cantou, ela vai continuar cantando, se Deus quiser, mas só o que a Margarete já cantou, aquela mulher negra que eu conheci há 22 anos, no Carnaval de Salvador, na Praça Castro Alves, que cuja voz tomava não sei quantas milhares de pessoas, aquilo lá foi para mim eu não pensava em ser cantora naquele momento, eu tinha 19 anos, eu estava começando a estudar canto, quando eu vi a Margarete Menezes, uma mulher preta,
em cima de um trio elétrico de Dodô e Osmar, cantando na Praça Castro Alves para terminar o carnaval, aquilo é a imagem, uma das imagens mais potentes que eu tenho e mais transformadoras do que significam para mim cantar. Então, isso está personificado e gravado no meu coração, na minha memória, com uma pessoa chamada Margarete Menezes, que hoje eu tenho muita alegria de saber que ela é a nossa ministra da Cultura. O que eu acho que acontece? A gente não pode ser, a gente não pode apagar com uma borracha o que aconteceu antes. A Margarete refunda, o governo do Lula refunda o Ministério da Cultura. Nada se faz da noite para o dia. Se eu contar para as pessoas aqui como é montar um espetáculo, quer dizer, a gente, nosso começo de conversa, né, Fábio, foi, Fabi, como é que veio a ideia para fazer o disco do Ney Lopes? Eu estou contando de uma coisa que começou o ano passado. Veja só, para eu lançar em novembro desse ano, e eu sou um grãozinho de areia. Eu sou um grãozinho de areia, imagina, num tantão de areia. Então, eu estou dizendo isso porque eu realmente penso o que não está sendo o tamanho do desafio, que é você refundar o Ministério da Cultura, você ter uma equipe, formar equipes de técnicos para cada área, porque a gente está falando de música, mas tem audiovisual, tem dança, tem cinema, tem teatro, tem artes visuais. É muito complexo, né? É uma imensidão de Brasil, né, Fabi? E uma coisa que é assim, é continental, né? Então, eu tenho confiança, eu acho que nós, enquanto sociedade civil, a gente precisa ajudar o Ministério, né? Por exemplo, agora teve uma situação que teve abertura para a gente poder fazer a proposição na Lei Paulo Gustavo. Aqui em São Paulo, isso não estava tão adequado, teve problema porque estavam querendo tirar outros recursos, enfim, mas se discutiu, se conversou e tudo mais, e agora está sendo tudo repensado para a gente poder voltar a fazer as propostas e tudo mais. Então é isso. Isso é democrático, isso é democracia, isso é um bem para qualquer sociedade. Então, eu tenho muita confiança, tenho muita alegria de saber que é Margarete que está lá. É, confio no pulso da Margarete, na paixão com que ela defende a música, eu tenho certeza que é o que ela está fazendo no Ministério. E eu acho que se a gente ajudar, porque a gente tem que lembrar que governo é a gente que tem que ajudar o governo a trabalhar, né? As pessoas estão lá gerindo o nosso dinheiro e tudo mais. Então a gente tem que acompanhar e propor e tudo mais. E a gente também tem que ter paciência. Não adianta querer que vire agora, né? Porque não é assim. Nós vivemos uma destruição. Eu estive no Ministério da Saúde nesse mês, né, que está acabando amanhã, no começo desse mês, num evento importantíssimo, importantíssimo que foi feito, é, de atenção primária e que, infelizmente, inclusive o seu diretor foi exonerado, né, na minha opinião, inclusive muito injustamente, mas isso teria que ter uma outra live para a gente poder conversar. Mas eu estive lá vendo o que estava acontecendo. As reuniões são seríssimas, Baeta. Tinha gente de tudo que era canto da vigilância sanitária, de SUS, de Unesco. Era seríssimo. Eu fui fazer uma aula magna lá, na abertura da conferência, convidada pelo Andrei Lemos, que é um gestor, uma pessoa que trabalha, um trabalhador do SUS importante, potente, capaz, articulado, queridíssimo. Então, assim, é muita coisa que foi destruída, não é pouco. O que nós passamos, eu acho que a gente não tem a dimensão, né, do que a gente passou. A gente não tem a total dimensão. Então, tenhamos paciência, né? Respiremos e vamos ajudar. A gente tem que ajudar, a gente não pode atrapalhar, né? A turma tá trabalhando.
está empenhada. Fabi, eu não posso ir embora. Você citou aí, falando assim, eu não pensava em cantar. Mas você vem de uma família ali que você sempre teve a música por perto. Você já falou sobre isso. Mas eu achei interessante que foi você que vai contar, o que o padre João tem a ver com isso? O padre João Bosco, Exato. Baeta, só você. Você sabe que o João Bosco bom, João Bosco é o nome do padre, né? Da igreja era, né? Porque ele faleceu, era um querido amigo, virou um querido amigo. Da igreja de Santa Maria Madalena, eu estou em São Paulo, Vila Madalena é um bairro mais ou menos perto de onde eu moro também. Eu já morei na Vila Madalena. E lá existe ainda até hoje a igreja de Santa Maria Madalena. E foi onde eu comecei a cantar, publicamente, com 15 anos de idade, né? E o padre se chamava João Bosco. Então eu costumo brincar que a minha história verdadeira de quem me levou para a música parte do João Bosco, mas que não é o João Bosco que depois eu gravei, mas é esse querido amigo padre João Bosco, que inclusive ele tinha uma coisa com o teatro, ele adorava. Então teve uma vez que à noite de Natal, a véspera, né, tem sempre uma missa, né? Eu saí do fundo da igreja, tinha um senhor eletricista, que era o eletricista da Vila Madalena inteira, ele arranjou um canhão, não sei da onde, subiu na torre da igreja, quando ninguém mais esperava que era a bênção final, abre um canhão, desce a Fabiana Cosa pela rampa da igreja cantando assim, aquela música do Roberto. Como é que é? Cubra-me com teu manto de amor. Né? Depois, Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Enfim, essa é uma parte da minha história que eu tenho muita honra. Mas você sabe que desde a igreja eu já escolhi o repertório, né, Baeta? Ah, Porque tem os folhetos de missa, da liturgia, e eu não gostava muito de umas coisas novas que colocavam, e eu ia nos inários, como eu tinha aprendido com a Marcisa, minha prima, que é prima do meu pai, que também ela é super católica, canta até hoje, canta muito bem. Então eu aprendi que nos inários você escolhia para a comunhão, aí você via o que tinha de cantos para a comunhão e tudo mais. Foi assim que eu fui aprendendo. Fabi, a gente tem que mandar beijo aqui. Tem tanta gente aqui bacana, Fabi, que Oh, meu ficou. Deus, eu não consegui, porque eu fico prestando atenção na resposta e olhando para o Baeta, então acho que passou um monte de gente que eu não consegui ver, né? Então, beijo para todo mundo que ficou aqui com a gente. Eu vi aqui que tem uma Muitos galera, mas eu beijos. também fiquei prestando atenção na Fabi, porque tinha tempos, Fabi, que eu queria. Eu não sei se eu cheguei a comentar. Esse projeto ele nasceu no início da pandemia. E Sim, eu chamo aqui gente que eu gosto, que eu admiro, que eu acompanho, e você está ali naquela lista desde sempre. Só que também, como eu acredito que tudo tem o seu momento certo, tá aqui, super. chegou. Tá certo? Sempre Lili, um beijo. chega, né? Muito obrigada, meu amigo. Te vejo no Rio, né? Espera aí, eu vou falar aqui onde a Fabi vai estar. Dia 4 de novembro tem o show dos Santos no Sesc, ó, o Sesc aí, ó, no Sesc Campo Limpo. E Nos dias, depois, no mesmo dia 4, onde eu vou tá? estar? Na Roda do Poeira Pura, E fica que vai acontecer no Clube Portugal. dias 10, 11 e 12 de novembro, o show. Vai viajar esse mês, hein, Fabi? Vou 10 e viajar. 12, Caixa Cultural Brasília. Estou chegando em Brasília, com muita alegria. Adoro Brasília. Aí ela bebe uma água e no outro final de semana, 16, 17 e 2, ela vai para Salvador. Caixa Cultural Salvador. Eita, Também que o show. delícia, que saudade. Nossa, vai ser o axé, vai ser bonito lá. Vai E ser. aí, a gente aqui do Rio, eu vou, Fabi. Dia 2 você pode me aguardar que a gente vai subir. Vai ser o trem Vou do. te esperar, pelo amor de Deus, não me deixe em Madureira sozinha. Não, eu vou. Tá anotado. Tá bom? Fabi, um beijo no seu coração. Um Muito, beijo muito obrigado. Adorei enorme. o papo rápido, eu nem percebi. E isso que foi que é a beleza
de conversar. Eu acho que aí Bom atingimos demais. com sucesso. É muito bom. Gente, muito obrigada a quem entrou aqui. O Fábio Baeta é esse amor de pessoa no tete a tete, não é cena dele, não. Ele é isso e a gente adora você, Baeta. Por isso que a gente vem, porque você é, é muito amoroso, é uma graça e tem uma escuta linda para a gente, dá um espaço importante para a gente também. Obrigada, meu amigo. Minha amiga. Um beijo. Boa noite para todo mundo. Beijo para Nenê, tá? Um beijo para Vou Nenê. mandar. Beijo, Beijo, minha querido. gente. Beijo, obrigada. Tchau. Beijo.